Não, se ele Albert chegar Wesker. depois, a gente vê o vídeo dele lá também. É que ainda tá cedo, né? Falta 20 minutos. Eu sei que o vídeo é o dobro disso. Mas... tá, bora. A Ascensão Sombria e a Queda de Albert Wesker, do Mr. Garcia. Deixar meu like aqui, já tô inscrito. Sininho ativado, qualidade de full. Vamos lá, velho. Albert Wesker é um dos vilões mais interessantes do mundo dos jogos. Agora sim, Ele gravando tem um alguma coisa. Os que a gente reassistiu, não tava gravando, tem o não. poder para consegui-lo, mas a sua arrogância fica no lugar do sucesso. E esse é o segundo vídeo de uma série onde quero abordar a linha do tempo de personagens específicos, porque a timeline de Resident Evil já está no ar há um tempo e você pode vê-la tanto como uma trilogia ou como um filme enorme com mais de 10 horas. Então, quero criar uma biblioteca e se esse aí para não tá no aqueles que nível talvez do Metal não Gear, queiram o Metal Gear vai ter umas 20 assistir horas, uma velho. timeline inteira A gente tem que fazer um bolão. especificamente, mas querem se informar ou ver mais sobre certo personagem. Pouco se sabe sobre a infância de Albert e nem mesmo se sabe seu nome verdadeiro. Acredita-se que ele herdou genes vantajosos relacionados à inteligência de seus pais. Ele foi separado de seus pais ainda jovem por agentes de um dos fundadores da Umbrella, Oswald Earl Spencer. Ele cresceu em um dos vários lares financiados pela Fundação né, pra gente não assistir Umbrella. episódios Isso sem o serviria dono tá como aí. o primeiro estágio de um projeto de eugenia que buscava criar um grupo de intelectuais talentosos e com a mesma mentalidade que poderiam, no futuro, ser infectados com a variante estabilizada do vírus progenitor, para que eles possam aproveitar de seus efeitos sobre-humanos. Albert, junto a muitas crianças, receberam o sobrenome de Wesker, em homenagem ao líder do projeto Wesker. Essas crianças deveriam compartilhar os valores de Spencer, nutrindo particular desdém por guerras e pestes, acreditando que os humanos eram um beco sem saída evolucionário que precisava de ordem, libertação e renascimento. Nesse sentido, Albert se destacou dos outros Weskers por sua ambição absoluta nesses aspectos. Para garantir que atingissem seu potencial, cada criança Wesker cresceu em um ambiente que lhes permitisse receber a melhor educação possível. Se eu tivesse assim, top vilões dos videogames, eu coloco o Wesker, tem um lugarzinho lá guardado, velho. Albert buscou educação e carreira na área da biotecnologia. No futuro, outra das crianças Wesker, Alex, teve um quadro pintado junto com Albert e ela o considerava como irmão e rival. Tendo sido recrutado pela Fundação Spencer por suas notas promissoras, Wesker foi contratado pela farmacêutica Umbrella em 1977, com a intenção de doutriná-lo e as outras crianças prodígio. Ele recebeu uma vaga em um internato administrado pela empresa, o Centro de Treinamento Executivo Umbrella, com um programa de aulas criado para doutrinar essas crianças com os valores agressivos e desumanos necessários para o avanço da pesquisa de armas virais da Umbrella. A turma de 1978 foi criticada pelo vice-diretor por ser sem brilho, com exceção de Wesker e do Dr. William Birkin, de 16 anos, que nesse... Inclusive, nem me adianta perguntar o que teremos pra amanhã, velho. Pra amanhã não tem nada. Amanhã eu vou ter que deixar de vagabundagem e fazer editar os vídeos, postar e pedir as thumbnail, velho. E do Dr. William Birkin, de 16 anos, que nesse ponto já tinha um doutorado no seu arsenal e demonstrou uma combinação de talento e um caráter implacável que faria bem à empresa. O Dr. James Marcus, um dos fundadores da Umbrella e diretor da instalação, demonstrou grande interesse em ambos e eles conquistaram sua confiança. Após uma série de escândalos corporativos que foram encobertos, a escola de treinamento foi fechada no final do ano e Wesker e Birkin receberam imediatamente ofertas de emprego e foram transferidos para o laboratório Arklay. Tudo isso era uma manobra que Spencer fez para isolar Marcos de sua equipe de pesquisa e das crianças que ele usava como cobaia
Acho que o do Wesker Stampede e é mais Birkin Shed. foram imediatamente Pela designados para o cena que eu vi. laboratório Arklay para assumir como seus um bagulho bem principais galhofão. pesquisadores e usaram seu conhecimento da pesquisa de Marcus para alterar drasticamente o projeto T-Vírus do próprio laboratório. O envolvimento de Wesker no projeto T-Vírus começou imediatamente após sua designação para o laboratório. Os Aí é dois que tá, onde a gente vai ver o episódio 11 e 12. Só teve uma cena dele puto, velho. Uma cena de Shed, velho. chegaram em um momento em que a Umbrella Se bem que ontem teve um lancezinho que eu achei da hora também, só que eu não lembro o que era, velho. Igual me deu um branco. para o laboratório. Os dois chegaram em um momento em que a Umbrella considerava desenvolver armas virais Ah, ô, Boa, não sei se você tava na live ontem, eu descobri a voz do Mauro Ramos mesmo. O quem grita desgraçado é o Kabuto, de One Punch Man. É o Mauro Ramos. No My Anime List tá listado o nome dele lá. Dublagem PTBR, Mauro Ramos. momento em que a Umbrella considerava desenvolver armas virais baseadas no Ebola, oficialmente como parte de um programa de vacinação. Os dois conseguiram unir genes do Ebola aos dados roubados do T-Vírus e também das amostras que William Birkin roubou de James Marcus, criando um vírus alterado que era mais capaz de contornar o sistema imunológico, aumentando as chances de humanos sobreviverem à infecção e se tornarem zumbis ou mutantes canibais. Nisso falaram de um remake, né, velho? Era um rumor, mas eu acho que esse rumor era falso. Uns possíveis de uns possíveis remakes, né, dos filmes de Resident Evil. Feito pelo Paul W.S. Anderson, ou seja, porra, o mesmo cara que fez a merda vai tentar refazer a merda, porra. Aí é foda, mas ainda bem que é fake, né? Pelo menos até hoje não teve nada. E isso foi, ó, já faz anos que rolou esse rumor, velho. E se tornarem zumbis ou mutantes canibais. Essa rejeição à ideia de Spencer de que o T-Vírus seria usado especificamente para matar abriu caminho para uma ampla gama de pesquisas futuras. Com o projeto T-Vírus progredindo bem, apesar de desenvolver apenas armas biológicas decentes, porém sub-humanas, a Umbrella começou a pressionar a dupla Birkin e Wesker a desenvolver novas pesquisas. Em algum momento de 1988, Spencer de onde tu tirou ordenou isso? Informações, velho. Todos os jornalistas estavam anunciando TNT, GE, né? E sobre a opinião de torcedor, todo mundo adorou, velho. Não teve ninguém que falou mal do... Teve gente que falou mal do Super Mundial. Só alguns clubes europeus. Se não me engano, o Xabi Alonso, o técnico do Real Madrid, foi a favor. Ele adorou o Super Mundial. Acho que o do Chelsea não gostou do Super Mundial. Acho que talvez o PSG também não tenha gostado. Mas teve alguns que gostaram e outros não. E... tanto é que a FIFA, né, velho, segundo as informações, estava tentando botar de 2 em 2 anos, velho. Porque, pô, foi um absurdo, tá ligado? Tentando botar de 2 em 2 anos, mas eu acho que não vai pra frente, não. Vai ser de 4 em 4 mesmo, igual a Copa do Mundo. Dr. James Marcus fosse assassinado e seu corpo jogado fora, ambos William e Wesker compareceram ao assassinato para recuperar 10 anos de dados de pesquisa que ele havia guardado para si. Mas eu não sei essa informação. A informação que eu vi foi deixado foi nos esgotos FIFA, para morrer, e seu maior projeto, a sanguessuga rainha, iria unir seu DNA ao seu genoma, assimilando suas memórias de suas células cerebrais, e no futuro até mesmo iria achar que é o próprio Marcus. O projeto Tyrant, por sua vez, representava o próximo passo no armamento viral, mas devido Será, mano? Mas às vezes a América Latina é tão grande assim pro Infantino ter ficado doido, tá ligado? Assim, querendo fazer de 2 em 2 anos. da época, só fornecer mutações vantajosas para pessoas já com tem certos vários genes países querendo sediar a da próxima, inteligência, estatisticamente então, uma em 10 milhões, o projeto foi paralisado até que uma nova cepa do T-Vírus pudesse ser projetada, o que facilitaria a criação de protótipos do Tyrant, que poderiam então ser clonados. Como solução alternativa, os dois conseguiram um favor de Spencer
para obter um parasita Foi tarde não, foi tarde não. Quer dizer, eu não sei em qual parte da Europa. Se não me engano, na Inglaterra e França, acho que entre 8 ou 9 horas, velho. Horário padrão, velho. inteligente de armas biológicas, Cedo projetado até. pela Horário normal sede de jogo. europeia da Umbrella. O parasita, apelidado de Nemesis Alpha, poderia resolver Eu vi, foi no Zona Rubro Negro, eu vi o pessoal questionando sobre por que 4 horas da tarde, né, velho? Aí o pessoal explicou que é o melhor horário que acharam pro... Lá na Europa o pessoal consegue assistir, né, velho? 8 horas, 9 horas da noite é um horário padrão de jogo. Aí aqui pra gente 4 horas dá pra assistir também. Então foi um horário que eles entraram em consenso lá, velho. o problema ao sobrepujar o corpo de uma arma Teve jogos que biológica foi até mais e cedo, fazer velho. com 1 que hora ele da siga tarde, 2 ordens horas. complexas de treinadores. O parasita foi inserido no corpo de uma cobaia humana mutante, a Entendi. trágica Lisa Trevor, para observar suas reações. Porque Quando não o dá parasita pra foi morto achar pra pelo tudo, sistema né, velho? imunológico de Lisa, isso levou à Não descoberta tem um do horário bom vírus pra que ajuda Golgotha todo mundo. e a transferência do Dr. Birkin da instalação de Arklay para o Nest. Wesker também decidiu deixar o laboratório para trás, confuso sobre os motivos de Spencer em aprovar e financiar o Golgotha, visto que já era visto como inútil para o desenvolvimento de armas biológicas. Ele aceitou um emprego no departamento de inteligência deles para encontrar respostas. Ao longo da década de 1990, o DNA de Sergei Vladimir foi detectado como sendo compatível com a variante experimental do T-vírus que minimizava danos cerebrais. Sergei, entre os anos 80 e 1991, foi recrutado para fazer parte de um projeto de pesquisa soviético ultra secreto sobre clonagem humana, e ele tornou-se o pai genético de 10 humanos, cada um com seu crescimento acelerado para parecer aproximadamente sua idade. Sergei, nesse ponto, já via Spencer como um aliado primordial, e então cedeu seus 10 clones. Seu DNA permitiria a criação de uma nova variante que faria que mais humanos pudessem se tornar Tyrants, sem a necessidade de compatibilidade genética, com a intenção de criar uma nova forma de vida superior que atuaria como super soldados produzidos em massa para o exército dos Estados Unidos. Já Wesker conseguiu novos empregos em outros também, velho. grupos, Gostou pra caralho. sendo oficialmente um ex-funcionário da Umbrella. Por volta de 1991, ele serviu no exército dos Estados Unidos, onde sua experiência em biotecnologia se mostrou útil para as Forças Armadas. Isso provavelmente ocorreu para o projeto ilegal de armas biológicas do Pentágono. Embora sua carreira nessa época seja classificada, os militares presumivelmente desconheciam seu trabalho como informante. Nessa época, Wesker teve um relacionamento sexual com uma imigrante. Pelo que foi falado, a escolha dos Estados Unidos foi por causa da Copa, né? Que eu acho que vai ser jogado lá. E foi um teste. Eles queriam já preparar tudo pra Copa do ano que vem, né? Eu nem sabia que ia ser nos Estados Unidos, velho. Bom, pelo menos é o que eu ouvi falar, né? Também nem fui conferir a informação, não. Eles fizeram um teste lá. Militares presumivelmente desconheciam seu trabalho como informante. Nessa época, Wesker teve um relacionamento sexual com uma imigrante sérvia de Edônia, cujo sobrenome era Miller, mas ele perdeu o interesse logo depois, sem saber que ela estava grávida de seu filho. Após sua carreira no exército, Wesker foi transferido pela Umbrella em 1996 para servir na STARS, uma unidade de forças especiais da polícia de Raccoon, com financiamento privado. Verão lá, né, o serviço de táticas especiais e resgate era efetivamente o exército privado da Umbrella, nominalmente criado para lidar com a crescente ameaça do terrorismo doméstico e garantindo a eles uma fonte direta dentro do departamento de polícia de Raccoon, caso uma investigação acabe chegando muito próxima à empresa. E é claro que o único que sabia disso era Wesker,
Wesker, é claro, foi nomeado capitão da equipe Alpha, sobrepujando até mesmo o cargo do capitão Enrico Marini, que acabou ficando abaixo dele em ranking. A primavera e o verão de 1998 foram marcados por uma grande perturbação para a Umbrella em Raccoon City. A nova cepa Epsilon foi desenvolvida ao longo de vários anos como uma solução para a incapacidade do projeto Tyrant de criar um super soldado com a cepa Beta 2 existente. O objetivo deste vírus era aumentar a probabilidade de um humano sofrer mutação para um mutante poderoso, limitando ao mesmo tempo os danos cerebrais. O primeiro mutante Epsilon confirmado foi o Tyrant modelo T-002. Em maio de 1998, durante um procedimento cirúrgico, uma forma aerotransportada do vírus foi acidentalmente liberada do corpo do Tyrant, devido a um incidente causado em parte pela rainha sanguessuga, que despertou achando ser James Marcus. O vírus se espalhou por grande parte da instalação, infectando vários funcionários que se transformaram em mutantes canibais, ou conhecidos como zumbis, e passaram a infectar mais. E só para deixar claro, oficialmente, os zumbis de Resident Evil não são mortos-vivos, e sim mutantes infectados pelo vírus. Wesker e Birkin visitaram pessoalmente o laboratório logo após o alarme soar para evacuar os embriões clonados do T-002, um dos ativos mais importantes da Umbrella. Wesker também deu ordens para proibir ligações telefônicas a fim de limitar a disseminação de informações. As armas biológicas Cerberus que escaparam, no entanto, começaram a atacar e matar civis na área da floresta de Raccoon, com sobreviventes infectados matando outros. Em julho, o número de assassinatos ultrapassou 20 civis, e a RPD teorizou ser obra de um culto. Incapaz de localizar suspeitos ou qualquer motivo lógico, o clamor público cresceu a um nível febril. Após a falta de resultados de uma extensa operação policial da polícia de Raccoon e após a reação da imprensa, o departamento de polícia atribuiu o caso aos Stars. Incapaz de gerenciar a situação internamente, o quartel-general da Umbrella produziu os planos do Dia X, dando a Wesker uma série de tarefas para executar durante a missão. Ele recebeu ordens de sacrificar os Stars aos mutantes para fornecer dados de combate e, ao mesmo tempo, já os eliminando como testemunhas. Ele também iria coletar os embriões de armas biológicas restantes e, finalmente, destruir o próprio laboratório Arklay para eliminar todos os vestígios do vírus. Em 23 de julho, Wesker sabotou o motor do helicóptero da equipe Bravo, o que impediria sua fuga e exigiria uma investigação subsequente da equipe Alpha. Durante a preparação para Stars, Wesker e Birkin também tinham outras funções na empresa, incluindo supervisionar a reabertura da escola de treinamento executivo, possivelmente para compensar a perda do laboratório Arklay. Um ataque de uma colônia de sanguessugas mutantes em formação destruiu 2 equipes de investigação armadas e infectou os ocupantes de um trem particular que transportavam pessoal-chave para a escola. Para evitar que o surto se espalhasse ainda mais, os 2 planejaram explodir a escola de treinamento. Enquanto estava lá, Wesker encontrou o coronel Sergei Vladimir, o executivo responsável pela UBCS, depois que o quartel-general da Umbrella tomou conhecimento do incidente. Wesker escapou da instalação antes de sua destruição, mas suas experiências o convenceram de que abandonar a Umbrella era agora essencial. Ele concordou com a oferta de emprego de uma empresa rival, em troca de entregar as amostras de embriões a eles, ao invés de entregá-las à Umbrella. Na noite de 24 de julho, Wesker liderou a equipe Alpha para as montanhas, como era esperado. Para aumentar suas chances de sobrevivência, Wesker recebeu uma cepa mutante do T-Vírus, projetada para mutar seu corpo
e aumentar sua força e habilidades regenerativas. Tudo porque, como sabemos, ele era parte do projeto Wesker, mas ainda não sabia disso. Ele também ameaçou Barry Burton com uma ameaça vazia de assassinato de sua família, forçando-o a ajudar no confisco ou destruição de evidências incriminatórias. Logo após chegar ao local do helicóptero da equipe Bravo, onde o corpo do piloto Kevin Dooley foi descoberto, Rapidinho. Dá aquela pausa no vídeo e já volto. Vou almoçar, a velho. equipe foi atacada por um bando de Vocês comem Cerberus prato, velho. Preciso e de uma bacia Joseph pra Frost comer, velho, foi porque é morto, foda. com o piloto Brad Vickers abandonando o grupo. Os outros então fugiram para a mansão Spencer para buscar abrigo. Lá dentro, eventualmente, Wesker se separou do grupo e continuou sua missão. Durante a noite, ele descobriu que o capitão Enrico Marini estava vivo e tinha evidências incriminatórias contra a Umbrella, e prontamente atirou nele nos túneis subterrâneos antes de fugir. Quando Wesker chegou no laboratório, ele começou os preparativos para acordar o Tyrant e matar os sobreviventes restantes da unidade STARS, infectando-se com a cepa mutante do vírus dada a ele por William Birkin. E somente ele e Alex sobreviveram à administração desse vírus. Só que Alex não desenvolveu os poderes, enquanto Albert, após sua aparente morte, desenvolveu os poderes. Ele foi encurralado por seus companheiros enquanto estava na câmara e confessou seu papel na conspiração da Umbrella antes de ordenar que o Tyrant os atacasse. No entanto, o T-002 reconheceu Wesker como um participante do projeto Tyrant e o empalou com suas garras e depois partiu para matar os outros. Embora Wesker estivesse gravemente ferido, após a luta continuar fora do laboratório onde eles estavam, o vírus no corpo de Wesker conseguiu transformá-lo em um ser mutante. E não só ele possui habilidades regenerativas impressionantes, como também força e velocidade sobre-humana. E acordou em uma sala vazia, com um sistema de autodestruição prematuramente ativado, e seu acesso ao computador restrito pelo Coronel Vladimir e pela IA da Rainha Vermelha. Wesker não conseguiu recuperar os embriões ou quaisquer dados para entregar à empresa rival da Umbrella, a organização. Ele acabou escapando por pouco da destruição da mansão após uma luta com Lisa Trevor, um dos personagens mais trágicos da franquia. Mas devido à sua velocidade sobre-humana, ele conseguiu sobreviver. Dado como morto pela Umbrella e pela STARS, Wesker ainda assim teve êxito em seus planos porque foi admitido na organização, apesar de não ter fornecido as amostras. Ainda mantendo a ilusão da morte, Wesker evitou se mostrar publicamente e, em vez disso, passou a utilizar espiões a serviço da organização. Quando o Dr. Birkin concluiu o G-Vírus, a organização planejou roubá-lo e Wesker atuou como contato externo entre o grupo e sua espiã Ada Wong. Ele também havia outra pessoa que estava no Apple Inn e serviria como um contato para Ada. Com o surto do T-Vírus retardando a investigação dela, o outro contato tirou sua própria vida para evitar se transformar em um zumbi. Através de um sinal de computador, Wesker assumiu o papel do contato e aguardou a chegada de Ada em 1º de outubro. Quando ela confirmou a recuperação de uma amostra do Gólgota, Wesker a direcionou para um helicóptero da Umbrella que transportava o coronel Sergei Vladimir e um executivo para fora da cidade, no qual ela própria pegou uma carona para escapar do bombardeio. Após a aquisição do G-Vírus, a organização começou a enviar seu grupo paramilitar, HCF, em incursões às bases da Umbrella para recuperar dados e amostras de armas biológicas.
Wesker liderou Carne, em pessoa uma linguiça incursão à ilha e Rockford arroz. em dezembro de 1998, lembrando-se da pesquisa de Alexia Ashford sobre o vírus T. veronica. Sabotadores chegaram à ilha antes do ataque principal e plantaram explosivos dentro do centro de treinamento militar, o que liberou uma cepa do T-vírus no ecossistema, além de armas biológicas. Grande parte da infraestrutura da ilha foi destruída no bombardeio subsequente pelas aeronaves da HCF, seguido pelo envio de equipes especiais em busca das amostras do T. veronica, nas quais Wesker teve envolvimento direto. Eles não conseguiram localizar amostras na ilha, embora Wesker tenha descoberto que Claire Redfield, a irmã mais nova de Chris, havia sido capturada pela Umbrella e aprisionada em seu campo de concentração. E quando ele a encontrou, é claro que ele teve que humilhá-la por causa de Chris, mas ele acabou a deixando ir porque ele teve outras coisas para fazer. Mas ela e outro prisioneiro chamado Steve conseguiram escapar da ilha. Chris chegou no dia seguinte procurando por Claire, porque ela tinha enviado um e-mail para Leon informando a sua localização. Chris eventualmente descobriu que Wesker estava vivo e, o pior de tudo, descobriu que agora ele estava muito mais forte e mais rápido. E quando ele estava prestes a matar Chris, Alexia apareceu em um monitor e ele deixa Chris viver. E logo depois deixou a ilha em direção a um submarino após descobrir que Alexia estava viva e bem na base da Antártica da Umbrella. A instalação também havia sido afetada por um surto do T-vírus depois que refugiados da ilha Rockford fugiram para lá, mas a equipe conseguiu entrar por meio de um cercado submarino, encontrando-se em uma mansão subterrânea. Wesker encontrou Alexia pela primeira vez e exigiu que ela se entregasse para lhe fornecer uma amostra. Ela se recusou e começou a sofrer uma mutação poderosa, porque ela conseguiu controlar o T. veronica, que é extremamente poderoso, ao entrar em hibernação criogênica, que durou 15 anos até que o vírus se ligasse completamente com ela. Essa transformação surpreendeu até mesmo Wesker, que foi forçado a entrar em uma pequena batalha contra ela e foi forçado a fugir, e até mesmo usou Chris como uma distração. Não muito tempo depois, a HCF descobriu o corpo de Steve, que havia sido usado recentemente como cobaia do T. veronica, e eles o levaram ao submarino. Tendo descoberto Chris e Claire da Antártida, Wesker finalmente aproveitou a oportunidade para eliminar os dois, inicialmente tomando Claire como refém e arrastando-a para o submarino, mas ele foi persuadido a deixá-la ir embora sob a promessa de uma luta com Chris. E a luta entre os dois foi completamente brutal, e Chris foi totalmente sobrepujado com pouco esforço, mas Chris conseguiu ferir Wesker ao jogar vigas de metal sobre ele. Mas como a instalação estava à beira da autodestruição e a pele de Wesker acabou sendo queimada pelo fogo, ele desistiu por hora de matar... E o 5 também, né, velho? Porque a gente precisa de um jogo bom, velho. O encerramento do vilão tem que ser um encerramento pica, velho. Wesker acabou sendo queimada pelo fogo, ele desistiu por hora de matar Chris e partiu para o submarino. Com a organização agora em posse do G-Vírus e do T. veronica, Wesker assumiu um papel mais importante na venda dessas armas biológicas a partes interessadas, à medida que a Umbrella entrava em seu longo período de colapso. Em agosto de 2002, Wesker negociava a venda de armas para Javier Hidalgo, o traficante que comandava o cartel Sacred Snakes. Ciente da Umbrella há mais de 10 anos, Hidalgo começou a suspeitar que estava sendo enganado à medida que os preços da fábrica russa aumentavam. Wesker o convenceu a parar de comprar da Umbrella e que um corretor asiático terceirizado que pedia informações a Hidalgo era um agente da Umbrella que o investigava. Pouco depois da venda do T. veronica, Hidalgo entrou em um ataque de fúria assassina após a fuga de sua filha e causou um surto viral, enquanto seu exército de zumbis e armas biológicas começavam a destruir comunidades próximas.
Wesker observou de um penhasco enquanto a equipe de perseguição e investigação anti-Umbrella do governo dos Estados Unidos, que investigava o corretor asiático, era forçada a lidar com o risco biológico e, por fim, matava Hidalgo. As principais peças para realizar isso foi Leon Scott Kennedy e Jack Krauser. Logo após o incidente, ele foi rastreado por Jack Krauser, que havia sido ferido durante a missão e foi afastado do serviço ativo, e ele acreditava que as armas biológicas possuíam um poder imenso, ao contrário de seu ex-colega Leon, que abominava as armas biológicas. Krauser acreditava que Wesker poderia ajudá-lo a encontrar um novo propósito na vida, e para encontrar Wesker, ele até mesmo forjou sua morte, tudo porque ele queria a força e o poder das armas biológicas. E Krauser se tornou um novo agente em serviço em quem Wesker podia confiar. No início de 2003, a empresa rival da Umbrella tomou conhecimento de uma série de incidentes incomuns no Cáucaso, na Rússia. Peraí, então aquela lança que atingiu o braço dele, do bicho, não foi aquilo que gerou o braço dele mutante, mano? Eu jurava que era, velho. Ou será que mas foi potencializado pelo vírus depois? Eu não sei. O que os levou a acreditar que um risco biológico era o responsável. Posteriormente, descobriu-se que a região era o local da base russa secreta da Umbrella, e Wesker viajou para lá em busca do UMF-013, o supercomputador do laboratório Arklay, que o coronel Vladimir havia confiscado pouco antes da chegada da equipe Alpha à mansão Spencer, quase 5 anos antes. Indo para uma vila próxima, a base da usina de petróleo da Umbrella, ele descobriu que a região havia sido atingida pelo surto e as armas biológicas Hunter-Delta, que eles foram subornados para manter em estoque, haviam escapado. Durante sua busca por dados de desenvolvimento, Wesker encontrou os Stars Chris e Jill, que haviam se juntado a uma força anti-risco biológico, e também foram alertados sobre os acontecimentos na Rússia. Ocupado demais para matá-los, ele recuperou os dados e foi embora. Wesker chega à base da Umbrella quando o surto havia engolfado quase completamente, e o coronel Vladimir era um dos poucos funcionários não infectados que restavam. Embora tenha conseguido entrar nas instalações antes da chegada da Força Anti-Risco Biológico, ele foi impedido pelos 2 guarda-costas Tyrants modelo Ivan do coronel Vladimir e forçado a matá-los para prosseguir. Ao chegar ao centro de controle, o coronel supervisionava a luta do Tyrant Talos com Chris e Jill. Em vez de renunciar à sua lealdade à Umbrella, o executivo se infectou com uma cepa aperfeiçoada do T-Vírus para competir com Wesker em uma disputa pelo computador. Mas é claro que Vladimir perdeu a luta e Wesker baixou todos os dados do supercomputador, os arquivos da Umbrella, antes de ordenar à Rainha Vermelha que apagasse tudo do servidor, negando aos seus antigos companheiros da STARS o acesso a informações incriminatórias para usar contra a Umbrella. Logo após o ataque, Wesker mudou de ideia e forneceu trechos dos arquivos ao governo dos Estados Unidos. Envolvidos em um processo sem saída com a filial americana da Umbrella por danos após a destruição de Raccoon City, os trechos forneceram provas irrefutáveis de que a Umbrella era a fabricante do vírus que contaminou a cidade. Após o veredito que exigiu indenização às vítimas, a farmacêutica foi forçada a declarar falência e os Estados Unidos e a Federação Russa colaboraram para rastrear o paradeiro de Oswell Earl Spencer. Olha o sorrisinho dele. Poucos meses após o ataque ao laboratório do Cáucaso, Wesker encontrou o uso para os arquivos Umbrella em Ixela Guione, que fazia parte da família Travis, os fundadores da Tricell. Sem contar que ela era uma geneticista extremamente competente e também tinha os olhos para o negócio.
Ele forneceu a ela informações detalhadas sobre o projeto T-Vírus. Sua carreira foi alavancada e, com ela, o projeto de desenvolvimento de armas biológicas da Tricell. E logo ela se tornou a CEO da filial africana da Tricell, onde se tornou a chefe de fato do desenvolvimento de armas biológicas. Albert e Excella se tornaram parceiros de negócios próximos, com Excella sendo confiável a ponto de saber sua necessidade de um medicamento chamado PG67A-W. E embora ela tivesse uma atração sexual por ele, esses sentimentos, obviamente, não eram correspondidos. Em algum momento antes de meados de 2004, Wesker e a companhia souberam da seita Los Iluminados e do uso e experimentação do parasita plaga por meio de Ada Wong. Ada interceptou um e-mail de um dos principais pesquisadores da seita, Luiz Cera, pedindo ajuda a um amigo que conhecera na universidade e que, sem ele saber, já havia falecido. Jack Krauser foi enviado para se infiltrar na seita e obter uma plaga de espécie dominante para a companhia, evitando assim a ajuda de Luiz Cera. Krauser só conseguiu obter uma amostra da espécie dominante que secretamente guardou para si depois de ajudar a sequestrar a filha do presidente, já que Sadler não confiava nele. Ao mesmo tempo, as reuniões de negócios entre Wesker e a Tricell chamaram a atenção da antiga empresa rival da Umbrella, após vários vazamentos que a empresa e Ada tinham quase certeza de terem sido causados por Wesker. Suspeitando que Wesker os trairia, a organização pressionou Wesker a designar Ada para a missão de atuar como elo entre eles e Luiz, a fim de obter outra amostra da espécie dominante em troca de ajudá-lo a escapar, mas em segredo eles estavam dando instruções a ela para dar a Wesker uma amostra da espécie subordinada e manter quaisquer amostras da subespécie dominante para a organização. Embora Wesker estivesse ciente de que a companhia sabia sobre suas negociações com a Tricell, diante de tempo e opções limitadas, ele e Krauser foram forçados a chamar Ada Wong. E Ada foi capaz de enganar Wesker por tempo suficiente que no fim de Resident Evil 4 ela o enganou, deixando-o com uma amostra da plaga recessiva ou subordinada, enquanto ela deu as amostras da dominante para a organização. No entanto, Wesker foi bem sucedido em obter a amostra desejada dos restos mortais do cadáver de Krauser, que havia sido ferido por Leon e posteriormente morto pela própria Ada. Em 2006, Wesker e Excella estabeleceram uma rede de comércio de armas biológicas por meio de Ricardo Irvin, na qual armas biológicas criadas como subproduto da pesquisa da plaga poderiam ser vendidas em todo o mundo, e os lucros financiados para o desenvolvimento de armas biológicas sem um rastro de papel e uma enorme instalação de pesquisa e desenvolvimento foi construída na mesma caverna africana onde os fundadores da Umbrella descobriram o vírus progenitor, descoberto após rastrear os funcionários restantes da Umbrella com conhecimento do local. Essa conexão com Irvin chamou a atenção de Spencer, que à beira da morte contatou Irvin como intermediário, como pretexto para Wesker visitá-lo em outra de suas mansões. Lá, a existência do projeto Wesker lhe foi revelada, o que finalmente pôs fim a questões com as quais ele vinha lutando desde sua época na Umbrella, sem saber que o projeto de pesquisa sobre armas biológicas visava obter dados para um projeto de eugenia, e Spencer via a si mesmo como um homem que tinha o direito de ser um deus. Não vendo mais utilidade para Oswald Spencer, Wesker atravessou o peito do velho com a mão, dizendo que o direito de ser um deus agora era dele, e que Spencer era arrogante até mesmo no seu fim. Pouco depois, ele foi interrompido por Chris e Jill, agora trabalhando para a BSAA, que tinham vindo prender Spencer. Wesker, é claro, conseguiu sobrepujar os dois com extrema facilidade,
e nada do que eles faziam parecia surtir efeito, e até mesmo Chris estava próximo de encontrar o seu fim. Mas Jill se sacrifica para salvar seu parceiro, e tanto Wesker quanto Jill caíram de uma janela e da beira de um penhasco. É claro que ele sobreviveu, e ela também, e ele carrega Jill inconsciente. Wesker olhou para trás em seus desentendimentos anteriores com resistência, bem como a revelação de sua identidade. A partir daí, o projeto Uroboros começou, cujo objetivo era criar um vírus que livraria o mundo de organizações como a BSAA e transformaria aqueles com certas características genéticas em seres sobre-humanos. A versão protótipo do Uroboros era fatal para todos os infectados, tornando-o impraticável para uso. No entanto, Jill acabou sendo escalada no plano vingativo de Wesker para ser a primeira cobaia do Uroboros completo no futuro. Durante o exame preliminar de seu corpo, foi descoberto que a vacinação que ela recebeu em 1998, durante os eventos de Resident Evil 3 Nemesis, a fim de curar o T-Vírus, não a havia imunizado totalmente. Uma cepa mutante do vírus havia de fato permanecido adormecida em seu corpo pelos últimos 8 anos e se ativado durante seu período em coma. O corpo de Jill rapidamente lutou contra o vírus mutante e criou novos anticorpos altamente puros. Essa resistência anômala a tornou inútil como cobaia em estágio inicial, embora ela tenha sido poupada para estudos posteriores. Wesker teorizou que a exposição aos anticorpos de Jill dariam origem a uma cepa do Uroboros mais tolerável ao corpo humano e a manteve viva como uma fábrica humana para derivar os anticorpos de seu sangue, administrando-lhe o T-Vírus. Em sua estase induzida por medicamentos, o cabelo de Jill tornou-se loiro e sua pele branca. À medida que o trabalho com Uroboros prosseguia, o monitoramento constante de Jill não era mais necessário e ela foi liberta do cativeiro. Mas Wesker a desejava para uso científico posterior e a tornou uma cobaia para o projeto P-30, uma contrapartida ao projeto Plaga da Tricell, que pretendia criar super soldados com força aprimorada e suscetíveis à sugestão. A desvantagem do P-30 era que a droga derivada da pesquisa com progenitor era rapidamente metabolizada e excretada. Como a Tricell não possuía dados sobre os efeitos de um teste de longo prazo, um dispositivo especialmente fabricado foi conectado ao peito dela para injetá-la periodicamente com a droga. Agora, sob o controle de Wesker, Jill foi adicionada informalmente à parceria emergente entre Wesker, Excella Guione e Ricardo Irvin. É importante mencionar que nos anos 2000, o grupo de Wesker teve um papel na criação do mofo Tipo E, colaborando com a organização chamada As Conexões. O mofo seria posteriormente enxertado em uma arma biológica artificial chamada E-001, também conhecida como Evelyn. O trabalho na instalação da Tricell continuou pelos 2 anos seguintes, assumindo tarefas mais abrangentes, como a produção de mísseis projetados para lançar o Uroboros na troposfera, tendo adquirido um bombardeiro furtivo de um vendedor desconhecido. Wesker planejava um dia decolar e liberar o vírus ao redor do mundo para forçar a morte ou a evolução em toda a humanidade. Embora Wesker e Excella administrassem com rigor a instalação da Tricell, chegando a executar a equipe de pesquisa ao atingir o estágio final da pesquisa sobre o Uroboros, vazamentos ocorreram e a BSAA ouviu rumores de um projeto apocalíptico chamado Uroboros e Jill estar viva, mas não tinham provas suficientes para sustentar nenhuma dessas afirmações. Em março de 2009, a BSAA foi enviada à cidade vizinha de Kit. Eu apoio a volta da Shiva também, velho. É Shiva? Acho que é Shiva o nome dela, não é Shiva. Agora eu esqueci. Enfim. Mas, pô, além de ser linda, a gente tem que ver ela de novo num bom jogo, né, velho? Para deter Irvin.
após ele ser ligado a uma revolta local de supostas associações de Quem sabe ela armas não aparece no biológicas. Requiem, velho. Chris Vai e que. sua parceira Sheva Alomar conseguiram matar Irvin depois de uma longa jornada, mas enquanto ele morria, ele se dispôs a dar informações e os direcionou para a caverna. Lá, os dois eventualmente se encontraram com Wesker, Excella e Jill. Uma pequena luta foi realizada entre Chris e Sheva contra Wesker e Jill, mas o próprio Wesker fica entediado porque se passou 7 minutos e deixa Jill para sofrer ao aumentar a dose do controle que possui sobre ela e a deixa para lutar contra Chris e Sheva. Determinados a manter tudo dentro do cronograma, apesar do contratempo, Wesker e Excella partiram para um porta-aviões onde o bombardeiro furtivo estava escondido, quando foi revelado que tanto Chris quanto Sheva também haviam embarcado. Wesker infectou a própria Excella com Foi o primeiro Resident Evil que me deu medo de verdade, velho. O bicho, aquela cena inicial lá deles metendo um coração lá, cheio de verme, sei lá, de tentáculo, goela abaixo no rapaz lá, velho. E lá me traumatizou, meu irmão, na infância. Poros como distração, e o vírus acabou mutando e criando um monstro imponente que causou danos catastróficos ao porta-aviões, mostrando que, como Chris diz, Wesker não liga para nada além de si mesmo. Os dois agentes, inclusive, anteriormente tinham conseguido, sem saber, uma dose do remédio de Wesker e ficaram sabendo através de Jill, após eles terem derrotado Excella, que ele ficaria enfraquecido se fosse injetado novamente com uma droga feita especificamente para ele. E eles tinham essa arma em mãos. Resident Evil é bom pra Então, caramba, no lá confronto final, mas tem que ver mais durante vezes. a preparação do lançamento do bombardeiro furtivo, os dois conseguiram burlar suas habilidades sobre-humanas com o escuro e causaram uma overdose do soro. Enfraquecido, mas ainda perigoso, Wesker conseguiu decolar no porta-aviões. Chris consegue alcançar o veículo, mas Sheva mal consegue chegar a tempo. Mas ele, então, dentro do porta-aviões, luta contra os dois agentes da BSAA, argumentando que ele tem tudo o que precisa, o Uroboros, e em menos de 5 minutos, eles vão estar em uma altitude perfeita para o lançamento do míssil na atmosfera do planeta, espalhando-o e o saturando globalmente. Wesker claramente é muito superior a ambos e ficou brincando com eles, mas Wesker acabou subestimando e ele é injetado novamente com mais soro. Chris consegue chegar a uma escotilha e quando ela abre, Wesker é puxado para fora. Embora ele tenha tentado levar Sheva junto, ele acaba sendo ferido por um projétil e acaba caindo do bombardeiro. Mas não só ele acabou sobrevivendo, como o bombardeiro acabou caindo dentro de um vulcão. Com o projeto Uroboros arruinado, Wesker destruiu um dos mísseis para se infectar com o vírus, se tornando uma arma biológica ainda mais perigosa que antes, devido ao seu poder destrutivo. A luta entre eles foi intensa para ambos os lados, com Chris até mesmo socando uma pedra de múltiplas toneladas para servir como uma pequena ponte para Sheva. Mas eventualmente, eles conseguem ter a vantagem, mesmo que por um breve período. Wesker acaba caindo em um vulcão, enquanto Chris e Sheva são salvos por Josh e Jill em um helicóptero. Mas Wesker não quer deixar que seu arqui-inimigo vença e tenta derrubar o helicóptero com seu tentáculo, mas a luta foi encerrada quando os dois utilizaram 2 RPG-7 para criar uma explosão que, se não o destruiu, fez com que a lava o derretesse e o matasse instantaneamente. A notícia da morte de Wesker se espalhou pelo submundo das armas biológicas para vários indivíduos e organizações, incluindo Ada Wong e Alex Wesker. Sua morte deixou Ada com uma leve sensação de vazio devido ao desaparecimento de uma presença tão grande. Sua morte deixou Alex triste e solitária, como resultado da perda de alguém que ela considerava um irmão e igual.
ela intensificou suas pesquisas em seus próprios projetos com a intenção de criar outra geração de seres perfeitos e estudou as amostras de uroboros adquiridas na África, doadas pelo próprio Wesker ou recuperadas após sua morte. Com a morte de Wesker e o colapso de suas organizações afiliadas, a proteção do governo americano, a Sherry Birkin, não era mais necessária e ela foi liberta da prisão domiciliar sob a condição de se tornar uma agente do governo. Jason, não, o nome do Postumamente, filho dele. seu filho ilegítimo, o futuro mercenário Jake Miller, herdou a imunidade de Wesker a infecções virais, o que lhe deu proteção contra patógenos mutagênicos como o C-vírus. As descobertas da pesquisa de Wesker e muitos produtos e dados experimentais foram confiscados de seus pertences pessoais após sua morte e inspecionados internamente pela reabilitada empresa militar privada da Umbrella, a conhecida Blue Umbrella ou Umbrella Azul. Entre eles estava o estudo de armas anti-armas biológicas, armas e táticas de contramedida contra uma variedade de armas virais, com a neutralização total em mente. Ele considerou não apenas neutralizar as armas virais de um lado, mas também situações em que nenhum dos lados possuía armas virais. Parte da pesquisa previa o combate em um estado não afetado, juntamente com muita conceituação de uso prático por combatentes habilidosos não equipados com armas de destruição em massa, como vírus. Em um artigo, ele argumentou que armas de destruição em massa não necessariamente levam à melhoria de uma situação. Em 2017, o Escritório de Desenvolvimento Anti-Armas Biológicas da Blue Umbrella, com sede nos Estados Unidos, desenvolveu a série de armas do sistema Albert de armas anti-armas biológicas, usando os resultados da pesquisa de Wesker. A menor unidade dessa série era a pistola Samurai Edge Albert Modelo 1, considerada o penúltimo armamento anti-risco biológico da humanidade e baseada na Samurai Edge personalizada de Wesker, que foi utilizada pelo próprio Ethan para acabar com Evelyn. A outra era a Thor's Hammer Albert W Modelo 02, uma espingarda automática calibre 12. O cara deixou legado, né, velho? Pô, muito foda, velho, na moral. Com base na produção em massa para ser fornecido. Eu espero que nesse Requiem e daqui pra frente, mano, se crie um novo personagem bem marcante, assim, também na franquia, velho. Um vilão que você fala, pô, esse cara é foda, tá ligado? Pô, porque não tem. Pô, como eu já falei, né, velho? Tirando o cara, Mãe Miranda, uma merda. A Eveline, foda-se. Enfim, não tem, velho. Não tem, mano. E todo jogo também ser o Tyrant, tá ligado? Também não dá. Porra, velho. Tem que ter um cara pica, mano. Um vilão por trás, tá ligado? Pode até botar um Tyrant ali, botar a como chama? Mãe Miranda e foda-se, mas tem que ter aquele cara por trás. É ele que tá em volta de tudo, tá ligado? Porra, para testes a unidade anti-risco biológico, como a BSAA. Os resultados de sua pesquisa anti-armas biológicas foram extremamente eficazes em redimir grande parte do legado sombrio da antiga Umbrella e fascinaram os pesquisadores. Podemos ver que até mesmo após a morte, Wesker foi um personagem extremamente importante. Mas e vocês? O que acham de Wesker e sua jornada sombria? Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de se inscrever e comentar. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um obrigado mais que especial para Muka, Sunning Play, Zero Espada, Ultra Desfoda-se, Rafa e Kuai Liang Reverso. Kuai Liang Reverso é muito bom, velho. Pô, muito bravo, velho. Vídeozão sensacional do Mr. Garcia, velho. Parabéns. Davi Jones, cadê o Wesker? Eu gosto de como no primeiro jogo ele é tratado como um bundão, até o Cruz rindo da cara dele. E depois pensaram, vamos fazer ele um vilão pica grossa. E ficou por isso mesmo. Pô, o Wesker é muito foda, velho.
Nunca terá outro vilão tão bom quanto o Albert Wesker em Resident Evil, apesar de eu gostar da Alex Wesker. Mesmo ela sendo desperdiçada, matá-lo no 5 foi um erro. Cara, eu acho que foi certo, cara. É porque, cara, esqueceram da Alex e a Natália. Isso foi um crime enorme. Cara, eu acho que tinha que ter matado no 5 mesmo, velho. Porque chega na hora que o grande vilão tem que cessar, velho. Tem que morrer. A gente já citei aqui, sendo bem redundante, né, mano? O tal do Ganondorf lá que... Porra, velho. Todo jogo o cara tem que voltar. O tal lá do Ripley, sei lá. Acho que é Ridley, né? Lá em Metroid. Todo jogo o cara tem que aparecer. Pô, é chato, velho. Pelo menos, assim, pra mim. Eu não gosto de um vilão que ele sempre tem que... Sempre tem que aparecer no final. É sempre o mesmo cara, tá ligado? Pô, acho uma merda. Pra mim, eu acho que tem que chegar... Numa hora onde o grande vilão tem que morrer, velho. Chega uma hora que acabou. E cria outro vilão pica, velho. Icônico também, tá ligado? Pô. Alex. Natália. Ah, mano, sei lá, velho. Quem é um outro personagem que pode ser esse grande vilão, mano. Tomar o lugar do Wesker, assim, como um ícone da franquia também, tá ligado? Pô, não faço ideia. Davi Wesker. Errado, eu não estou morto. Vou surpreender todos no futuro. Já pensou no Requiem? Ele aparece, velho, de volta? Porra. Muito doido, hein? Ah, cara, mas. É. É aquilo que eu falei, mano. Eu tenho novos planos pra Resident Evil que eu acharia que ia ficar bem melhor, né, velho? Sobre. Já que eles estão metendo paranormalidade, já que eles estão metendo criaturas assim. Mitológicas, esse tipo de coisa. A primeira saga podia ser de fato bioarmas, né, velho? Que a gente tá vendo aqui, zumbis, etc. Aí, sei lá, depois uma nova saga com lobisomens, vampiros, uns bagulho meio assim. E uma outra saga com paranormal, né? Algo mais sobrenatural, mano. Seria interessante, mano. Com novos personagens e tal. Sei lá, eu acharia uma boa ideia. Por mim, né? Não sei o que a galera pensa. Quais tu jogou? Eu joguei o 4, 5, 6. O 7 eu só joguei a demo. Joguei a demo do 4 Remake. E. Acho que só. Acho que só. 4, 5, 6. Demo do 4 Remake. E demo do 7. É por isso que não me incomoda tanto. Por mais que eu concorde com a rapaziada que o Survival Horror era pra ser o foco, mas não me incomoda tanto, como eu já falei aqui antes. Não me incomoda tanto o Resident Evil ser essa vibe bem ação, porque quando eu conheci a franquia já era ação, tá ligado? Era essa virada pra ação. Então, como eu conheci pelo 4, PS2, então eu já peguei nesse lado mais ação, tá ligado? Então, não me incomoda tanto. Agora, pra quem joga desde o clássico dos antigos lá, que era outra pegada, aí essa galera reclama mais, tá ligado? Eu vejo que tem uma divisão, assim, né, entre a fandom do Resident Evil. A galera que começou pelos de ação e a galera que começou pelos antigos, tá ligado? Os antigos acho que reclama mais do que a galera do 4, né? Que começou pelo lado da ação. Enfim, muito bom, muito bom. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas planícies, seu espírito é de papel. Mas no fundo ele sente uma falta sem igual.
O que importa